Pais amados, neste dia nós vamos meditar nos versos 23 a 30 do capítulo 19 de Mateus. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco através dessa palavra, Pai, que essa palavra possa nos orientar, nos dirigir, nos fazer, Senhor, entender qual é a Tua vontade para a nossa vida, a Tua vontade que é boa e agradável e perfeita. Abre os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Senhor, assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, e que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O primeiro ponto que eu gostaria de observar aqui com vocês é que quando Jesus falou aqui que dificilmente o rico entrará no reino dos céus, ele não estava condenando as pessoas ricas. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Salomão e José de Arimateia eram pessoas ricas. O que acontece é que os judeus interpretavam a riqueza como um sinal de bênção de Deus, no sentido de um ingresso garantido no céu. E aí Jesus vem e mostra que somente alguns, com a ajuda de Deus, porque para Deus nada é impossível, algumas pessoas ricas conseguiriam ser salvas. Porque a riqueza, para muitos, ela cega e a pessoa fica tomando a riqueza como um Deus. Poucos são aqueles que são ricos e reconhecem Jesus como seu Senhor e não as riquezas. Na passagem que Pedro pergunta para Jesus, aqui no verso 27, que eles haviam deixado tudo para seguir ele, o que seria dele? Eu entendo que Pedro estava querendo perguntar: nós, Senhor, deixamos tudo. Aquele jovem não quis deixar para seguir Jesus, aquele jovem rico. Mas Pedro falou: nós deixamos tudo. O que acontecerá conosco? Na minha opinião, ele quis dizer: nós conseguiremos entrar no reino dos céus? A mim me soou essa pergunta de Pedro como se ele tivesse deixando bem claro para Jesus, fazendo Jesus lembrar que eles haviam deixado tudo para seguir ele. Eles não foram como aquele jovem rico que quando Jesus disse: vende tudo que tens, dá os teus bens aos pobres. Não, disse: vende os teus bens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. E aí, para mim, Pedro está querendo dizer para Jesus isso. Olha, Jesus, ele não fez, mas nós fizemos. Como se Jesus não soubesse, né?
E além disso, quando Jesus respondeu que eles se assentariam em 12 tronos, quando Jesus respondeu à pergunta de Pedro, eu creio que eles pensaram que seriam tronos terrestres. E uma prova disso é que mais adiante, uma mãe dos discípulos pede para Jesus colocar seus filhos um à direita e outro à esquerda dele. Mas o que de principal deve ficar aqui nesse verso para nós é sobre o perigo das riquezas. Jesus usou a figura de um camelo, que é um animal grande, e o buraco de uma agulha, que é uma abertura muito pequena, para demonstrar o perigo que as posses têm, que as posses podem trazer para a nossa vida. Nesse sentido, nós vamos fazer uma oração. Meu Deus, ajuda-nos a te servir com obediência e sermos capazes de fazer renúncias, se preciso for, por amor a ti. Jesus, mantenha-nos firmes aos teus pés e honrando e glorificando o teu nome. Em teu nome oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras, entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.